Na edição de hoje do Repórter Setorial, você assiste. Procon de Taubaté orienta famílias a sair das dívidas. Preocupação com bullying leva o Ministério da Educação a defender o pacto universitário pela promoção do respeito à diversidade no ambiente escolar. Você vai ver também mais uma reportagem especial sobre o sonho da casa própria. E ainda... Você gosta de comer na rua, em restaurante ou até nos food trucks que estão tão na moda agora? Olha, preste atenção na entrevista que nós vamos fazer hoje. Estamos recebendo aqui o Mário Dias, ele foi fiscal e hoje presta consultoria a empresas de alimentação. Tem altas revelações a fazer sobre higiene. Não saia daí, é já já. Olá, começa aqui mais uma edição do Repórter Setorial. Lorena iniciou 2018 liderando o ranking positivo de saldo de empregos do Cadastro Geral do Ministério do Trabalho. A repórter Carolina Silva tem mais informações. De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, nos meses de janeiro e fevereiro, Lorena foi destaque entre as cidades aqui do fundo do Vale do Paraíba, com mais de 232 novas vagas de trabalho. Os setores que mais se destacaram foram da indústria, com 75 novas oportunidades, e o de serviços, com 67 vagas de trabalhos abertas durante este período. Nós conversamos com o Luiz Gustavo, que ele é o secretário de Desenvolvimento Econômico aqui de Lorena, e ele contou pra gente o que causou esse saldo positivo aqui na cidade. Lorena vem numa crescente já da geração de empregos desde 2017. 2017 fechamos aí sendo a cidade que mais teve um saldo positivo em todo o Vale do Paraíba, e nós tivemos aí nos 2 primeiros meses de janeiro e fevereiro, ao somatório, um saldo positivo, destacando na nossa microrregião aqui. Isso é reflexo da nossa política de desenvolvimento econômico municipal, que trabalha tanto com incentivos para empresas virem se instalar na cidade, foi o caso de algumas atividades que iniciaram suas operações, como também de próprias empresas que já estão na cidade, que ampliaram as suas atividades, ampliando assim o número de vagas oferecidas. Ana Carolina Silva, de Lorena, para o Repórter Setorial. Um caminhão carregado de cloro pegou fogo ontem à tarde no bairro Pedregulho, em Guaratinguetá. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência, mas quando os bombeiros chegaram no local, o fogo já havia sido controlado pelos moradores. Ninguém ficou ferido. As causas do incêndio vão ser ainda investigadas. O PAS, Programa de Apoio ao Superendividado, desenvolvido pelo Procon de Taubaté, tem a finalidade de auxiliar o consumidor que tem alguma pendência financeira. O trabalho envolve orientação e renegociação das dívidas com as empresas credoras. Segundo uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, cerca de 62% das famílias brasileiras encerraram o ano de 2017 endividadas. Muitos consumidores que se encontram nessa situação têm dificuldade em acertar as contas e as dívidas, que acabam virando uma bola de neve. De olho nessa parcela da população, o Procon de Taubaté iniciou atendimentos de orientação às pessoas endividadas. Os interessados precisam preencher um formulário que pode ser retirado no próprio Procon, localizado na Rua Dr. Emílio Inter, 345, ou no site da Fundação. No caso de você se enquadrar nesse programa, vai ter uma data marcada, você vem, a gente vai analisar os documentos, o atendimento é individual para cada pessoa, a gente vai conversar sobre as dívidas e encaminhar para as empresas. O programa de orientação é exclusivo para pessoas físicas. Especialistas do Núcleo de Tratamento do Superendividamento vão analisar a situação dos candidatos por meio de comprovantes de renda, despesas e demonstrativos de dívidas. De acordo com a coordenadora do Procon, o descontrole financeiro é decorrente principalmente de empréstimos bancários e cartão de crédito. Além destas, o PAS também renegocia dívidas de financiamentos, prestação de serviços e aquisição de produtos. No caso de estar com nome restrito, tanto no Serasa quanto no SPC,
traga a dívida. Se é uma dívida que você reconhece, não está conseguindo parcelar, nós não vamos contestar os juros, mas a gente pode tentar fazer tentativa de parcelamento dessa dívida. No caso do PAS, o que é? A gente vai ver o quanto você ganha, o quanto você gasta. Às vezes a gente vai só orientar você consegue tirar isso, gastar menos. Agora a gente vai ver no que você está devendo. Então vamos negociar aquela para não pagar mais juros do que você já está pagando. Então tudo a gente vai ter que analisar a documentação para ver aonde a gente vai ajudar mais. A preocupação com o bullying leva o Ministério da Educação a defender o Pacto Universitário pela promoção do respeito à diversidade da cultura da paz e dos direitos humanos. O objetivo é superar a violência e o preconceito e a discriminação no ambiente escolar. O bullying é a prática de atos de violência física ou psicológica, intencionais e repetidas, cometidas por um ou mais agressores contra uma determinada vítima. Em outros termos, significa todo tipo de tortura física ou verbal que atormenta vítimas no Brasil e no mundo. Geralmente, a autoestima está prejudicada, a autoconfiança, a questão de eu não sou merecedora de fazer isso ou aquilo. A pessoa pode entrar numa depressão e nem saber que foi por causa do bullying que ela sofreu. E sendo criança, ela não consegue se defender. Então, ela vai sentir os prejuízos na adolescência ou na vida adulta, com dificuldades no trabalho, de realizar nos estudos, na profissão. Então, traçam marcas profundas que a pessoa se dá conta mais tarde. Preocupado com a questão, o Ministério da Educação propôs às instituições de ensino superior um pacto pela paz e de respeito aos direitos humanos no ambiente escolar. Mais de 330 instituições já aderiram ao pacto e vão capacitar professores da educação básica na mediação de conflitos. É uma situação preocupante em todo o país, né? Sabemos disso, a questão da violência. Nós vivemos isso em nossa sociedade, nosso país. No caso das escolas, nós temos uma preocupação muito grande de trazer para dentro da formação dos estudantes, seja as crianças da educação básica, os jovens e adultos da educação superior, a temática da valorização do respeito à diversidade, porque isso significa respeitar o outro, isso significa avançarmos em uma cultura de paz, isso significa em refletirmos de que precisamos ter um ambiente de convivência, né, mais plural. 3 pacientes internados em Ubatuba foram notificados com suspeita de febre amarela. De acordo com informação divulgada ontem pela Prefeitura, a cidade já tem uma morte confirmada por febre amarela. O esporte pode ser um importante aliado no desenvolvimento físico e emocional de crianças e adultos. A natação, por exemplo, uma das modalidades mais completas, contribui para o desenvolvimento de recém-nascidos. Acompanhe. Os 2 primeiros anos de vida de um bebê são os mais intensos. Ele começa a descobrir o nosso mundo e como vivemos. E dentro desse novo universo, o esporte é um desafio a ser superado. Para os bebês, o ambiente aquático lembra os 9 meses vividos na barriga da mãe. E eles se sentem em casa, como a pequena Lavínia, que só tem 6 meses e já é uma nadadora em potencial. Ela gosta muito de água, então na hora do banho ela se diverte muito. Aí eu decidi colocar ela para ela, se desenvolver pertinho da água. A mamãe Daniele afirma que além de se divertir, nadar ajuda a criança a se desenvolver socialmente e colabora para melhorar a saúde. Eu acho que a criança que tem contato com outras crianças, a parte respiratória acho que é muito importante, né? Agora não, agora ela só brinca, mas depois começa a prender o fôlego, isso tudo acho que vai ser bastante importante para ela. Assim que nascem, os bebês têm a capacidade de lidar bem com o ambiente aquático. Isso se deve a um reflexo adquirido no útero materno. Sob a água, esse reflexo faz com que a criança pare de respirar pelo nariz e o aparelho vocal dos bebês, que é diferente dos adultos, permite que eles abram a boca sem engolir a água. Mas apesar de todas essas características, os bebês ainda precisam de ajuda na hora de nadar.
o bebê ele tem reflexos, né? Porque ele não tem força muscular, ele não tem condição de se defender na parte respiratória, de subir na água para colocar a cabeça na tona d'água para ele poder respirar. A natação é uma modalidade que contribui para o desenvolvimento integral da criança. Trabalha todos os elementos fisiológicos, como capacidade respiratória e sistema cardiovascular. A natação é um esporte considerado um esporte completo. Contribui também para melhorar a postura e o equilíbrio. Aumenta a agilidade, a força e a velocidade. Desenvolve habilidades psicomotoras como a lateralidade, percepções tátil, auditiva e visual. E influencia também no desenvolvimento psíquico, como afirma esta psicóloga. A natação, assim como qualquer esporte, vai ajudar muito nessa questão do autoconhecimento. Ela vai possibilitar a parte física, então a consciência corporal, a melhora na coordenação. A questão da disciplina é um ponto forte também, poder de concentração, já que são exercícios ritmados ali. Outro aspecto importante é a influência que o esporte causa no ambiente social. O esporte é fundamental para melhorar a capacidade de socialização e a identidade de cidadania, de cidadão no indivíduo. Para que a atividade alcance todos os benefícios, é preciso que o ambiente seja adequado, como afirma o educador físico. A temperatura da água é fundamental também, né? Tem que estar acima dos 30 graus e de preferência ser tratado com ozônio, né? Para não irritar nem a pele nem os olhos dos bebês, né? Porque já são bem sensíveis, né? Especialmente na natação para bebês, é fundamental a presença de um acompanhante nas aulas, de preferência os pais, pois a presença deles é importante para o desenvolvimento afetivo do bebê, que aprende com mais segurança e sem medo do desconhecido. A participação do pai é fundamental, principalmente nessa fase de natação para os bebês, né? Porque eles vão estreitar ainda mais os laços, né? Já tem o convívio já na terra, então no meio aquático vai ser um lugar onde eles vão estar estreitando ainda mais esses laços, né? Tendo mais proximidade ainda. É um esporte que não tem limite de idade, nem para começar e nem para parar, e é livre de muitas contraindicações. A idade melhor indicada é a partir dos 6 meses. Isso tem uma explicação, né? Porque a partir dos 6 meses, o conduto auditivo do bebê, que era mais retificado, ele passa a ter uma curvatura. Isso impede com que a água entre para evitar futuros problemas no ouvido. E a partir dos 6 meses também, a vacinação básica da criança já está completa e isso faz com que evite com que a criança possa ter alguma infecção, algum problema de doença mesmo, né? Eles estão mais protegidos por causa da imunização básica. É importante ressaltar que o esporte deve ser incentivado e não obrigado. De acordo com a Academia Americana de Pediatria, 75% das crianças obrigadas a fazer esportes de que não gostam, até os 15 anos param de praticar e ficam sedentárias. Então ele é benéfico desde que ele não seja imposto, desde que não seja uma obrigação. Tem que ser uma atividade prazerosa, porque senão a gente gera na criança uma carga negativa de cobrança e aí isso acaba não sendo saudável. Fique com o comentário de hoje com o jornalista e advogado José Carlos Cataldi. Amigos começam a ficar preocupados com essas mexidas que estão fazendo no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A gente não pode perder de vista que esses recursos do Fundo de Garantia sustentam alguns programas sociais do governo e, inclusive, o Sistema Nacional de Habitação. Agora, o Senado acaba de aprovar que, quando o trabalhador pedir demissão, ele vai poder sacar o Fundo de Garantia. Então, o que vai acontecer? Certamente uma onda de pedidos de demissão para poder pegar o dinheiro. E vai fazer com que se esvazie ainda mais o Fundo de Garantia, depois de liberações políticas que o governo fez aí com relação a contas de inativos e outras situações. O pessoal brinca com a matemática.
o fundo de garantia tem limites, né? E ele banca uma série de programas. A matéria passou na comissão lá de Seguro Social do Senado e pode ir direto para a Câmara dos Deputados. O governo ainda tenta obstruir para que a matéria vá ao plenário do Senado e trabalha na Câmara para quando chegar lá possa haver uma barragem a que se aprove isso, porque vai quebrar a banca. Matemática é matemática, não tem jeito. A seguir, depois do intervalo, você acompanha mais uma parte da reportagem especial sobre o sonho da casa própria.